Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Se nós sairmos daqui agora, já saímos saciados, porque o Senhor já falou aos nossos corações. Mas vamos ainda meditar aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 6. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Vamos tomar tempo, eu vou lendo, né, os irmãos? 5, 14, mas eu vou ler somente o 6. Aleluia. Naamã é curado da lepra. Capítulo 5, versículo 6 diz assim: E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo é chegado a ti esta carta. Saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Amém? Amém. Aleluia, só até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor, nessa noite, ela já falou aos nossos corações, mas ela continua falando, porque estamos em um tema de uma campanha, não podemos, né, deixar de ministrar a palavra de Deus. E o tema dessa campanha, a qual o Senhor colocou no meu coração, foi Naamã, né? Quando Naamã, ele é curado da lepra. E você vê aqui nesse capítulo 5, se você for pregar aqui em todos esses versículos aqui, você vê uma imensa diferença de cada versículo de um para o outro. Se você pegar um versículo desse aqui sozinho, você vai ver que Deus ele vai falar muito. Como no versículo 14, a qual nós acabamos de ler, que vai falar assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, ficou purificado. Amém? Amém. Duas passagens aqui, né, que é a 6 e a 14, a qual me chamou muita atenção e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo é chegada a ti essa carta. Saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Então aqui, irmãos, Naamã, ele adoece de uma lepra e ninguém sabe. Ninguém sabe porque aquele homem era um homem de guerra, era um homem, aleluia, bem sucedido, era um homem a qual Deus dava grandes livramentos ao Sírio por causa dele. Era um homem que não tinha medo, mas porém, debaixo daquela roupa, havia uma grande lepra a qual não tinha cura. Aleluia. Só que quando Naamã adoece, quando Naamã acomete dessa lepra, a Bíblia não vai dizer quando foi, eu não me lembro, que eu não estudei essa passagem ainda, mas o que me chama a atenção é de uma menina que fez toda a diferença ali na casa de Naamã, né? Uma menina, ela fez toda a diferença naquela casa, irmã Luz. Por quê? Porque aquela menina, ela observava, né? E muitas vezes, igual a palavra de Deus fala, que nem por muito falar que seremos ouvidos, mas a gente observa. E aquela menina, ela foi levada cativa, né, pelo rei ali, e de repente aquela menina observa ali que aquele homem, por baixo daquela cobertura, daquela capa toda, daquelas armaduras, ele tinha uma grande lepra com ele. Então, ela observa e vai ao encontro da esposa, né, de Naamã, e conta. Porque ela é somente uma menina. Ela não pode fazer muita coisa, mas com uma fé tão grande, a qual muitas vezes falta em nós. Né? Então, aquela menina, ela observa e vai até a esposa de Naamã e fala: Ah, minha senhora, se o meu senhor soubesse, aleluia, que é um homem de Deus,
Então, homem de Deus, mulher de Deus, faz muita diferença no reino do céu. Né? Como o irmão diz, crente tem muito. Servos também. Mas homens de Deus e mulheres de Deus está faltando nos dias de hoje. São homens que não têm medo de pregar, de falar o que a Bíblia ordena para que nós façamos. Então ela dá todas as dicas para aquela esposa procurar o seu esposo, porque ela também não podia tomar decisão sozinha. Mas aquela menina vai até a sua senhora, e lá ela fala, olha, há um homem de Deus que pode ajudar. E aquela mulher corre até Naamã, né, e fala o que, aleluia, está acontecendo. Então Naamã, ele vai, né, até o rei. Aleluia, Jesus. Mas aqui o que me chama a atenção é o versículo 6 fala, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo é chegada a ti esta carta. Saibais que eu te enviei. Mas meu servo para que restaure da sua lepra. Então, ali foi levada uma carta de um rei para outro rei, apresentando Naamã ali, né, como a gente fazia antigamente, quando as pessoas iam para São Paulo, a gente mandava uma carta, demorava uma eternidade para ir, outra eternidade para voltar. Se fosse um caso de vida ou morte, a pessoa já tinha morrido. Né? Então aqui levaram essa carta e representando aquele homem, né, muito respeitado, um homem de posse, um homem guerreiro, um homem a qual era muito respeitado ali. Então o rei se indigna. Quando ele recebe aquela carta, ele se indigna, ele fala, por acaso sou eu Deus para curar esse homem? Não sabe que lepra não tem cura? Então ele entendeu tudo errado, ele não tinha um espírito excelente. Porque se esse rei tivesse um espírito excelente, ele falava, não, eu não posso, mas eu conheço o nome de Deus que pode. Vamos até lá, mas ele não teve sabedoria. Então é isso que nos falta muitas vezes para a nossa vida, porque às vezes nos falta sabedoria para ganhar uma pessoa para Jesus. Às vezes nos falta, aleluia, palavras. E esse rei faltou sabedoria. Ele rasga as vestes, se indigna e fala, por acaso sou eu Deus? Tudo bem, ele se humilhou, ele sabia que ele não podia. Mas se a carta estava dizendo para que Naamã fosse a homem de Deus, é porque tinha um homem de Deus naquele lugar. Certo que não era ele, mas que tinha. Mas ele não queria que, aleluia, fosse vista a glória de Deus naquele lugar, porque o rei era que conduzia o povo, o rei liderava, o rei era maioral ali, ele não queria falar sobre o nome de Deus ali. Então ele fazia de tudo para esconder os homens e mulheres de Deus naquele lugar. Então se ele apresentasse ali, aleluia, Naamã, ele ia achar que, aleluia, que alguém ia tomar o trono dele. Então ele se indigna e fala que ele não é Deus. Então quando o rei ele lê a carta, ele rasga as suas vestes e diz, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar. Claro que não estava enviando a ele, mas a carta para chegar até o profeta tinha que passar pelo rei. Porque era o rei que liderava a nação, era o rei que governava. Então tinha que passar, aleluia, mas ele não tinha sabedoria. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, Jesus, a carta foi. Então, ele diz assim, pelo que deveras notai, peço-vos e veja que busca ocasião para contra mim. Então, tudo que acontecia era motivo para eles achar que alguém estava tramando a morte deles, que alguém estava contra eles, e eles só pensavam no reino, eles não pensavam no povo. Eles não pensavam em nenhum momento no povo, eles pensavam só na ganância, no dinheiro, no trono. Então, Eliseu ouvindo, a Bíblia vai dizer, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei,
Olha a ousadia desse homem de Deus chamado Eliseu. Quando ele ouviu falar que o rei rasgou as suas vestes, que se indignou, o que ele fez? Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, porque hoje saberá que há profeta em Israel. Então, a fé desse homem, irmão César, era tão grande que ele desafiou tudo e todos ali, né? Até mesmo o rei, ele desafiou, ele falou assim: aleluia, deixa que vem. Ou seja, manda. Então Naamã arruma e vai, né, todo alegre ali, pensando que, né, ia ser do jeito dele, né? Todo alegre. Porque era exaltado, né? Um homem de posse, um homem que Deus garantia ali a vitória, mas dessa vez ali, agora Deus quer lapidar ele. Então o que acontece? Ele vai, creio que ele já vai pronto, já vai com sede ali no pote ali, só que quando ele chega o negócio é diferente, né? Ele decepcionou, por quê? Porque Eliseu nem saiu de dentro de casa, Eliseu estava orando já faz tempo. Eliseu está bem lá no sossego. Aí quando o servo do rei do Naamã vai, ali conta a situação: olha, meu senhor está aqui, veio para que o senhor o cure, para que o senhor o salve. Então todas as dicas, né, que Naamã estava passando, aquelas enfermidades. Aí Eliseu olha assim para o servo de Naamã e fala: olha, diga para ele que vai no rio, tal, assim, mergulhe 7 vezes. Aí quando o servo chegou que deu a notícia para ele, ele indignou. Ele achou que Eliseu ia chegar e pegar ele, botar no colo e passar a mão na cabeça dele e falar: vem aqui, meu filho. E ali quando Eliseu falou assim: ó, vai lá e mergulha 7 vezes, aí agora o negócio pesou para ele, porque ele não queria mergulhar. Né, irmão? Mergulhar é difícil. As pessoas já querem o prato já feito, não querem mais trabalhar não. As pessoas não querem mais cozinhar não, já estão pedindo comida pronta. Daqui um dia não vai precisar mais nem botar fogão dentro de casa, porque já tem os Marmitex, né? As quentinhas aí. Então Naamã já tinha o costume de receber tudo na mão, mandava, desmandava, achava que ele era o tal. Ninguém sabia da lepra dele, a não ser aquele servo que via ele tomando banho e a sua senhora. Mas também aquela menina agora viu, né? Ele descuidou, porque uma hora outra lepra vem, ela aparece. Não adianta nós esconder o pecado. Então uma hora ou outra ele vai aparecer. Então Naamã achou que ninguém estava vendo, mas tinha uma menina ali que estava observando. Ela não tinha voz na casa porque ela era serva. Aleluia, mas ela via tudo ali dentro. E o que eu acho mais interessante dessa menina é porque ela tinha todos os motivos para odiar Naamã, porque ela foi tirada do meio da sua família, uma criança ainda. Ela foi arrancada do meio da sua família, levada para uma casa desconhecida, para um povo desconhecido, para uma terra desconhecida, mas mesmo assim lá dentro ela fez toda a diferença. Aleluia. Ela fez toda a diferença naquela casa. Ela poderia observar para Naamã e falar assim: não, eu quero que ele morra, né? Igual muitas pessoas falam: eu vou orar para fulano, mas já estou cansado de orar. Não, tem jeito, mas não. Vai morrer na cachaça, vai morrer no fumo. Mas aquela menina não, aquela menina falou assim: se ele souber que lá em Israel tem um grande homem de Deus. Então aquela menina, naquela hora, a boca dela abriu, foi uma profecia. Aleluia, uma criança. Aleluia, Jesus. Deus usa crianças. Eu já vi Deus usando crianças. Deus já usou criança para falar comigo. E Deus um dia me deu uma mensagem para entregar para uma pessoa e ele falou assim: olha, naquele dia nenhuma criança eu tomarei por inocente. Então tem muitos pais que não levam os filhos para a igreja, tem muitos pais que deixam os filhos à vontade, achando que Deus não está vendo, que Deus não vai cobrar.
Mas os filhos são responsabilidade dos pais e Deus vai cobrar sim de nós. Porque o Senhor diz que naquele dia nenhuma criança ele tomará por inocente. Então essa criança que já está sendo usada por Deus dentro da casa de pessoas desconhecidas, assim como Daniel. Daniel tinha todos os motivos para se rebelar contra Deus, se levantar contra Deus, não querer saber mais de Deus, porque ele foi arrancado da sua família, da sua parentela, da sua terra natal, foi levado cativo, foi colocado dentro de Babilônia, mas só dentro de Babilônia Daniel fez toda a diferença. Então não é a Babilônia que vai nos corromper. Verdade. Não é o problema, não é a dificuldade, não é a doença que vai deixar, aleluia, de ser quem nós somos. Mas o orgulho. E Naamã era um homem orgulhoso e Deus estava querendo tratar com ele. Por isso Deus permitiu aquela lepra na vida de Naamã. Naamã era um homem que tinha tudo, mas porém ele não tinha Deus. Então Deus permitiu aquela lepra na vida de Naamã para que ele se convertesse, para que ele reconhecesse, aleluia, que todos os deuses que ele buscava, nenhum valia nada. Aleluia. Então Eliseu se levanta e fala assim: olha, manda ele vir, que hoje mesmo saberá que há um homem de Deus em Israel. E quando ele vai, Eliseu simplesmente fala: manda lá que ele mergulhe. E ele indigna assim e fala: esse homem não me respeita, ele não sabe quem eu sou. Eu sou o capitão da guarda, ou seja, eu sou menos que o rei, pouca coisa, mas eu sou o capitão, todo mundo me respeita. Agora esse profeta mandando eu mergulhar, se pelo menos fosse uma água limpa, mas uma água suja. Eu nunca esqueço do dia que nós fomos batizar, que manhã não queria batizar de maneira nenhuma. E aí o pastor falava: por que, irmã Maria? Ela falou assim: porque a água está suja, eu não sou da mão. E estava suja. Ó, a água em poço, o irmão César lembra. Só tinha um poço assim, ó, não corria água nem para um lado, nem para o outro. Parecia que já tinha uns 3 anos que o rio estava daquele jeito. Secou assim, ó, não tinha mais água não. E aí, bem naquele dia nós íamos batizar e o pastor João pelejou de manhã: não, eu não sou da mão, eu vou mergulhar de água suja, não levou nada, de jeito nenhum. E ali, marcou o dia, nós fomos batizar. Como a gente já está lá para batizar, chega amanhã, de surpresa, batizou. Nós batizamos, chega nada, estava só a lama. Aí quando nós batizou, foi manhã, eu, Alessandro, mais gente. Quando nós terminou de batizar, irmão, nós vamos embora. Não foi no outro dia cedo, às 6 horas da manhã, que esse aqui não dorme. Ele não dorme de noite, não. Aí César chegou cedo, e assim: irmã Alessandro, o rio está cheio. Eu falei assim: é bem César ainda, não esqueceu os costumes, não. Não acredito, não. Aí, não, o rio está